Bem-vindo ao podcast O Lado Bom. Eu sou o Rodrigo Morti. E eu sou o Lupa Santiago. E semanalmente teremos um convidado bem especial, um super playlist e um bate-papo com muita música e atualidades. Sempre trazendo o lado bom. E no primeiro bloco, o outro lado. E no episódio de hoje a gente recebe o Márcio Garcês, especialista em marketing digital, diretor de negócios do Facebook, para um bate-papo sobre atualidades, redes sociais e muitas histórias, né? E por falar em história, né, Lupa? O que você vai nos contar hoje? Hoje eu vou contar uma história que eu vivi em Los Angeles. Eu morei lá um tempinho e morava com dois amigos, o Marquinhos e o Luiz Fernando, dois grandes músicos. E aí rolava aquela saudade do Brasil. O Luiz Fernando é da Bahia, né? O apelido dele até é o barato, o apelido dele é Aquático, porque ele fala um pouco confuso, e aí o pessoal chamou ele de Aquático, mas ele é um cara sensacional e um músico fora de série. Qual o nome dele de novo? Desculpa. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Não vou dar os sobrenomes, depois eu continuar na história aqui, a história é boa. E aí ele é baiano, super saudoso, morria de saudade. Todo mundo morria de saudade do Brasil, e ele ainda mais ainda da Bahia. E aí ele levou, uma vez a irmã dele foi visitar, e aí ela levou um acarajé congelado lá pra gente. Aí montamos lá um dia que a gente falou, hoje o dia do acarajé. Pegamos um sábado lá, todo feliz. E abrimos lá o pacote de acarajé congelado Já começou mal. E começou mal. Aí eu não sabia, cara, como é que fazia o acarajé na época, né? Aí ele pegou um monte de dendê, colocou assim, né, na panela, lotado, e jogou o acarajé. Só que tem aquele negócio de extintor de incêndio, sabe, de apito de incêndio do quarto? Que fica na cozinha, caramba. Então... Aí, cara, ele colocou lá, acho que ele colocou todos já, né? Tô empolgado, né? Aquela saudade. Era congelado, era pra fritar na hora, é isso? Era pra fritar na hora. Entendi. E aí, cara, a gente abriu todas as janelas, mas lógico, fumacê geral, né, cara? Aquilo lá começou a pegar fogo e começou a girar o negócio lá de incêndio, a água, e começou a tocar um alarme de incêndio no prédio, cara. Aí... Não bastando isso, cara, a gente morava no primeiro andar e aí vieram os bombeiros, cara, a gente ficou vendo os bombeiros chegando, eu falei, pô, bicho, desliga isso aí, ele falou, nunca, eu falei, eu vou salvar o acarajé. Aí, cara, e os bombeiros entrando, só que quando o bombeiro entra nos Estados Unidos por causa do perigo, ele já chega arrebentando a porta com o machado, não pede licença, não quer saber, ele chegou arrebentando. Cara, e a gente desesperado, o que a gente fazia com o acarajé, porque senão a gente tem que apagar o acarajé e perder tudo, né? E os bombeiros chegando, cara, e chegaram 2, 3 carros, cara, e os caras descendo, pegando machado, mangueira, caramba. Falei, pronto, é agora, né? Aí nessa hora a gente ligou para um amigo nosso, grande guitarrista, Djalma Lima, que nos salvou. A gente ligou, ele morava 3 quadras. Olha que legal. 3 quadras da gente. E aí só falamos, Djalma, nós estamos indo aí. Tem churrasqueira do seu rooftop aí no teto? Aí ele falou, não tem, vamos fazer um churrasco, todo inocente, vamos fazer um churrasco, bom, a gente tá indo, já desligamos o telefone, cara, aí a tática, a gente saiu por uma escada de serviço, entrou, aliás, a gente saiu pela de social e os bombeiros entrando pela de serviço a toda, cara, tinha uns 40, um pouco exagerado lá, mas os caras entram 40 bombeiros pra apagar o negócio, a gente deixou a porta aberta, saímos correndo com a frigideira, cara. E Hollywood correndo com a frigideira cheia de acarajé, bicho. E aí, detalhe, aí alguns bombeiros, quando a gente tava já no final da rua, entraram uns 40 lá pra cima, aí tinha uns 4, 5 lá que viram a gente, vieram atrás da gente, bicho. Aí vieram atrás da gente, a gente saiu correndo, cara, chegamos na casa. O seguinte, chegou no Djalma, desesperado, com a frigideira quente ainda, cara. Aí subimos lá na churrasqueira, assim. Aí os bombeiros não podiam entrar, graças a Deus, no prédio dele, porque não tava pegando fogo, não tinha nada, não tinha chamado, né? Então a gente foi salvo ali pela churrasqueira do Djalma. Pela churrasqueira do Djalma. Aí a gente subiu lá em cima e acabamos de fazer o acarajé da churrasqueira do Djalma. É essa a história de hoje. E tava bom? Não tava, cara, não ficou... Lado a Lado, toda semana um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. Hoje a gente traz o convidado especialíssimo, Márcio Garcês,
O Márcio tem mais de 20 anos de experiência em marketing digital, permaneceu 8 anos no Google Brasil e hoje é diretor de negócios com foco na indústria de bens de consumo no Facebook Brasil, responsável pelo atendimento de grandes empresas nacionais e globais desse segmento. Márcio, muito bom ter você. Ô, Lupa, muito bom falar com você. Prazer, boa tarde para todo mundo. Uma honra ser entrevistado aqui pelo Lado Bom. Legal. Márcio, falando do início do mercado na internet em 1999, né, aproximadamente, você implementou as operações da DoubleClick no Brasil, introduzindo ferramentas de medição de resultados e gestão de campanhas de mídia online. Muita coisa mudou de lá para cá, imagino, né? O que você apontaria como a maior mudança? Eu acho que tem, como você falou, tem muitas mudanças. Se a gente voltasse para 99, a gente tinha aproximadamente 14 milhões de brasileiros conectados à internet. Hoje esse número ele foi crescendo exponencialmente. A gente tem quase 70% da população brasileira conectada e isso por si só é uma mudança bastante significativa. Mas aquele momento ele ficou marcado pela chegada de empresas como a DoubleClick, como a Real Media e outras que vieram a surgir, pela instrumentalização dos players que jogam nesse mercado. Então, a instrumentalização dos portais, a gente vivia uma época dos portais e os portais precisavam se profissionalizar e ter ferramentas de gestão de publicidade do lado deles. A mesma coisa do lado dos anunciantes, que já faziam uma investida forte no mundo digital e precisavam entender um pouquinho mais como esse investimento retornava. E essas ferramentas chegavam para educar o mercado inteiro, para mais do que educar, instrumentalizar esse mercado. Quando a gente avança, né, se a gente entrar lá no DeLorean do McFly e voar de novo aqui para 2020, a gente continua tendo as mesmas ferramentas implementadas lá em 99, 2000, só que a gente tem, além dessas ferramentas e além de uma população enorme conectada, a gente tem uma maturidade muito maior de todos os envolvidos nessa operação. Então, dos portais de conteúdo, das plataformas de tecnologia que não existiam em 99 e 2000, como Google, como Facebook, como Twitter. A gente tem as agências de publicidade, também bastante maduras e sempre obstinadas, né, pelo melhor resultado possível para o lado do cliente, e também os clientes já com um entendimento muito profundo desse assunto. Mais do que isso, eu acho que a gente tem, aquele momento era um momento de educação e instrumentalização básica. Hoje a gente tem um momento diferente, que é um momento de se fazer cada vez mais com menos, um momento onde a gente tem uma necessidade de otimizar o investimento a cada campanha, a assegurar o melhor retorno possível para que o anunciante e o consumidor tenham a melhor experiência possível e para os dois, obviamente, os melhores resultados. Então, acho que essas são super rapidinho, as principais mudanças que eu vejo desses dois momentos de mercado. Pô, demais. Quando você esteve no Google, você atuou na estruturação da oferta de vídeo online de forma massiva, né? Plataformas de tecnologia, geração de conteúdo junto a influenciadores e estratégias de amplificação da oportunidade digital, ligando a indústria de consumo e varejo. Acho que esse momento foi divisor de águas na história do marketing digital? Eu acho que foi um momento, mais um, né, dos momentos importantes na construção desse ecossistema que a gente tem hoje. A gente vive especialmente aqui no Brasil, mas viveu isso durante muitos anos, mundo afora, a prevalecência do vídeo, né, como a principal ferramenta de construção de marca usada pelos nossos clientes. Se a gente voltar um pouquinho lá no tempo, a gente entende que grandes empresas como a Unilever, a Procter & Gamble, acabaram criando essa disciplina de construção de marca para construir diferenciais de produto. Então, se a gente lembrar lá nos idos de 60, 70, quando a gente estuda essa matéria, o Lupa já era vivo, eu ainda não. Eu também não. A gente tem um primeiro momento lá atrás onde as marcas iam surgindo e, na verdade, os produtos disponíveis ao consumidor iam surgindo e nesse primeiro momento existia uma busca por qualidade. A qualidade do produto era o diferencial daquela marca específica. E em um determinado momento os produtos viraram quase que commodities, ou seja, eles não tinham mais diferencial competitivo entre si.
E foi aí que essas marcas que eu citei inventam a construção de marca, né, com o perdão da repetição da palavra marca, para criar um diferencial a partir dessa imagem ou de atributos que elas passavam a defender naquele momento. Quando isso acontece, a gente tinha, e olha para o mundo de mídia, a gente tinha jornais, a gente tinha revistas, a gente tinha o início da televisão, e a televisão, especialmente com o vídeo, né, um aporte audiovisual, tem essa característica de persuasão muito forte, ela fala com o emocional das pessoas de maneira muito eficiente, e isso foi construído e se dá até hoje. Né, na televisão. A televisão é muito forte, é um instrumento extremamente usado ainda hoje para essa disciplina. Mas com a entrada do digital, e aí você citou a passagem no Google, a gente entendia que havia uma outra oportunidade. Uma oportunidade por conta das pessoas começarem a utilizar o digital e começarem a consumir vídeo como um dos principais formatos de conteúdo dentro desse meio. Então, a gente precisava estruturar essa história direito. E estruturar essa história era ensinar que talvez falar no formato vídeo, no digital, fosse um pouquinho diferente do que é na televisão, trabalhar com as agências de publicidade para entender quais eram esses movimentos, trabalhar com os anunciantes para ver como construir uma narrativa de consumo mais rápido como é no digital, se comparado à televisão. Então foi um momento muito bacana. E esse momento ele não acabou, na verdade. Né? A gente ainda vive esse momento, porque o mundo de tecnologia e digital ele é muito dinâmico e ele ainda se modifica todos os dias. Então, nesse momento que você se referiu, Lupa, anos atrás lá no Google, a gente estava criando essa história. Quando a gente avança para hoje, a gente vê o celular mudando tudo isso de novo. Então, mais do que nunca, as pessoas não precisam ir como a gente já fez um dia, vamos correr porque vai começar o filme, a gente precisa chegar em casa senão vai perder o filme. Isso acabou. A gente, com o advento do aparelho celular, a gente faz o on-demand, literalmente, quando a gente quiser. E as marcas também tem esse novo desafio e vem trabalhando nisso com essa plataforma, com esse formato de vídeo específico. Então, estamos de novo todos trabalhando incansavelmente para achar os melhores modelos para as marcas se posicionarem, os melhores formatos, a melhor linguagem, e é um trabalho constante, mas sem dúvida um desafio extremamente prazeroso. Você acredita que o comportamento do consumidor tem se influenciado por decisões ou posicionamentos das empresas diante de questões como meio ambiente ou problemas sociais? Ou seja, o consumidor hoje opta por produtos de empresas politicamente corretas? Você acha que a internet, de uma maneira geral, tem ajudado nessa construção? Eu acho que sim. Quando a gente fala, na verdade, tem muito a ver com a resposta de construção de marca anterior que eu mencionei. Hoje a gente vê as marcas perseguindo um propósito. Então a gente vai começar a notar que as marcas começam a trabalhar verdadeiramente com propósitos. Existem algumas tendências do lado do consumidor, que eu posso colocar junto aqui a sua pergunta, que as marcas vêm tentando endereçar. Então, toda a questão de meio ambiente, a questão de ter produtos mais saudáveis, mais sustentáveis, essas questões são levantadas pelo consumidor, por nós, né? Nós somos consumidores ao final do dia. E as marcas vêm não só ouvindo, mas como vêm agindo em cima disso. Então, uma marca que está aqui top of mind para mim, até pela campanha que lançou a semana passada, é a Natura. Não sei se vocês chegaram a ver, fizeram uma ativação no Parque do Ibirapuera, como se tivessem com luzes, simulando um incêndio no Parque do Ibirapuera, para dar awareness para essa questão dos incêndios que vem ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo todo, e consumindo nossos recursos naturais. Então, é uma marca que se posiciona muito fortemente, e não é só no lado do marketing ou comunicação. Quando você vai verificar no final da cadeia produtiva, eles efetivamente trabalham com as comunidades lá no Amazônia, fazem o plantio para ter os seus insumos naturais provenientes da Amazônia, e isso acaba, obviamente, se transformando no produto que chega na mão do consumidor, com essa característica também. Então, esse tipo de ação, e eu citei uma marca, mas a gente pode falar de tantas outras, é uma resposta das empresas de bens de consumo a esse pedido do consumidor, né, de ter produtos mais sustentáveis, mais saudáveis. E isso é muito bacana. Agora, durante o Covid, a gente viu muito isso também, essa coisa mais do que o politicamente correto,
a gente começa a ver as marcas chamando o socialmente correto. Como é que eu devolvo para a sociedade? Como é que eu ajudo a sociedade nas suas questões maiores a partir dos meus esforços de marca ou a partir das minhas próprias condições? Então, eu queria ressaltar que isso não fica só na camada de comunicação, mas quando as marcas abraçam esse tipo de causa, elas assim fazem de forma legítima, como o exemplo que eu dei. Márcio, e das redes sociais, né? Bom, hoje elas são indispensáveis, né? Para questões profissionais, como forma de divulgação do trabalho, networking, ou para fazer, sei lá, para lazer, para como encontrar velhos amigos, reaproximar contatos. Você vê uma evolução aí no relacionamento entre as pessoas a partir das redes. As pessoas estão quebrando algumas barreiras através das redes e também queria saber, também por último, pessoalmente, se você teve uma experiência durante esse isolamento que as redes te salvaram, assim. Já respondo as duas com um enorme sim. Eu acho que o papel da rede social, ela é estreitar a convivência entre as pessoas, né? É ligar as pessoas e as suas comunidades entre si e diminuir essas distâncias. Quando a gente olha para o desenvolvimento desse tipo de plataforma, a gente vê isso muito claramente no nosso próprio dia a dia. Quantas vezes você tem aquele segundo, né, disponível dentro do seu dia de trabalho, ou a hora que você entra no Uber, ou a hora que você tem aquele breakzinho, está esperando o filho sair da escola, você imediatamente pega o celular e verifica a rede social, ou vai no WhatsApp falar com um amigo, ou responder uma mensagem que te mandaram. Então, isso, não tenho dúvida nenhuma, são plataformas que ajudam sim no estreitamento das relações humanas, e esse é o foco principal desse tipo de plataforma. Nesse momento de isolamento social, mais ainda. Então, eu tô há 7 meses sem me encontrar com os meus amigos, mesmo com a minha família. Meu pai já tem uma certa idade, um cuidado enorme né, com toda essa questão que a gente está vivendo. E o contato é fundamentalmente pelas redes sociais. Eu acho que, sim, ele estreita essa distância, ele acelera a nossa aproximação. Então, eu estou aqui com vocês estão no Brasil agora, eu estou nos Estados Unidos, a gente está se falando como estivéssemos juntos. Poderia e queria eu estar aí no estúdio com vocês, mas nem por isso a gente está deixando de fazer o que a gente se propôs a fazer. Então, de forma muito prática, eu vejo com muito bons olhos esse movimento, esse momento que é muito menos do meio, né, muito menos da plataforma, e muito mais ligado ao nosso comportamento humano. Eu gosto sempre de enxergar isso como a principal lente dessa questão toda. Nós elegemos essas ferramentas para nos aproximar, para conversarmos entre si, para diminuirmos as distâncias entre nós. Foi uma escolha nossa, fundamentalmente. Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Pergunta mais capciosa. Quero saber, primeiro, o ouvinte não sabe, mas o Márcio é um grande baterista de rock. A pergunta capciosa é, você continua tocando e a gente tem um playlist que a gente faz a partir do convidado depois. Eu queria que você falasse do seu gosto musical atual, do que você tem ouvido e recomenda aí. Tá bom. Agora, e a gente pode entregar assim um pouco do histórico do Lupa ou não pode? Por favor. Pode entregar tudo, pode entregar que tudo. Que maravilha. Bom, tô começando a... Esse é o lado bom, esse é o lado bom. Mas sempre pelo lado bom, vai ser sempre pelo lado bom. Mas esperamos o lado sórdido também. Aí tem que fazer um podcast que é o lado B, alguma outra coisa, né? Mas eu conheci o Lupa há muitos anos atrás, a gente teve o prazer de tocar junto por 4, 5 anos numa mesma banda que foi se transformando. A gente era tudo bom menino, tudo pop rock, né? E depois a gente foi falando do bom. Naquele momento eu acho que a gente meio que flertou com o lado mais escuro da força ali, um lado, né? A gente começou a virar heavy metal, começou a tocar um rock mais pesado. Bom também, Foi muito bacana. Na verdade,
como diria, eu sou quase igual aquele menininho lá do filme do Sexto Sentido, né? Eu falo que I hear dead people, né? O meu gosto musical, o meu gosto musical ele é quase que exatamente o mesmo que eu tinha desde essa época lá sei lá quando era, 94, 95, quando a gente tocava. Sim, eu continuo tocando até hoje. Tenho bandas como meu hobby. O meu hobby ainda é tocar bateria, ainda nativa, mesmo dentro da empresa a gente tem banda para a gente exercitar esse hobby musical que eu adoro. Quanto ao gosto musical, eu continuo ouvindo muito as grandes bandas clássicos do rock, como sempre ouvi. Se eu ainda tivesse na verdade eu ainda tenho, que é um grande assunto de briga dentro da minha casa, que eu ainda tenho todos os meus CDs, embora obviamente não os use para nada, né? Mas eu tenho um apego aos CDs, eu não consigo jogá-los fora, mas se a gente fosse examiná-los, ali a gente vai encontrar de Rolling Stones, a Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden. Rush, você gostava muito também? Ainda assim, aliás, a semana passada foi aniversário do Newport, que nos deixou no comecinho do ano. Sim. Foi motivo de muita tristeza para mim, que foi mais um dos meus heróis que foi embora. E coincidência à parte, eu estava tocando, a gente estava num restaurante, eu estava dando uma palhinha com uma banda do restaurante, e aí eu olho para minha esposa está com uma cara triste e eu não entendi muito bem. Aí eu toquei lá 2, 3 músicas pro pessoal, foi ótimo. Voltei para a mesa, ela falou, putz, preciso te contar uma coisa chata. Eu falei, o que foi? O Newport morreu. E parecia que eu tinha perdido assim, alguém da família, um amigo próximo. É muito interessante essa relação que a gente tem com os nossos ídolos, especialmente as estrelas mais distantes, né? São tão próximas. Eu ouço esse cara, sei lá quantos mil anos, todos os dias. Parece que é realmente alguém muito próximo, né? E foi de uma tristeza enorme esse dia para mim. Voltando para o lado bom, a gente vai evoluindo, a gente vai estudando a música, a gente vai melhorando como músico. Na verdade, eu quase fiz o mesmo caminho junto com o Lupa, de ir para fora, de estudar. Acabei enveredando aí pelo lado do marketing. Mas hoje em dia ainda ouço muito essas bandas que eu falei, mas ouço muito David Matthews, ouço muito John Mayer. Na praia atual do Lupa, né, que agora essa praia mais jazzista, também, né, a gente ainda das antigas, Chick Corea, também é uma coisa que toca muito nas minhas playlists. Ainda Mike Stern, que é um guitarrista também muito bacana, que eu gosto de acompanhar. A Pat Metheny também ainda gosto de ouvir. Tem uma variedade grande do que você ouve, que legal. É muita coisa, né? Música é momento, acho que cada momento pede uma música diferente, pelo menos eu entendo assim, e acho que ser eclético e ser o mais aberto possível só tem a adicionar para a gente e para o nosso dia a dia. Né? Super obrigado, viu, Márcio? Obrigado demais. Imagina, obrigado a vocês pelo papo. Fico à disposição e tô aqui antenado no podcast O Lado Bom. Obrigado, Márcio. Marcinho, arrasou, meu. Um abração, cara. Tchau, galera. Obrigado a vocês. O Lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte. Bom, agora a gente está no bloco O Lado B, que é quando a gente faz um playlist baseado aí no nosso convidado de hoje, o Márcio Garcês. E bom, o playlist está à disposição, não está aqui no podcast, ele está à disposição na plataforma Deezer e na plataforma Spotify. Vai só buscar nos playlists, né? Busca pelo playlist, você coloca o Lado Bom Podcast. Hoje a gente começa seguindo o gosto ali, o Márcio comentou, o fanatismo dele pelo baterista Newport, então eu decidi colocar a música do Rush in Rio, ao vivo no Rio, aqui a música Closer to the Heart. É uma banda que tem uma legião de seguidores, né, apaixonados. Muito legal esse disco gravado aqui ao vivo no Rio de Janeiro. A próxima faixa, Who Says? John Mayer, né? O John Mayer, esse grande cantor e guitarrista, estudou na Berklee também, um cara novo, é super talentoso e também, como o Márcio mencionou, e é um cara que toca com bom gosto, incrível, um rock pop, a gente pode dizer, mas é bem interessante, assim, de alto nível, bem elegante. Gostei de selecionar essa música aí pra vocês. Tem umas parcerias com músicos de jazz também bem interessantes, né? Gravou coisas com o Herbie Hancock e tal. Muito legal. Bom, a próxima eu vou falar, que é do Steps Ahead, que é uma banda de fusion
dos anos 80, era liderada pelo Michael Brecker e o Mike Manieri. Michael Brecker, grande saxofonista, Mike Manieri, vibrafonista. Teve várias formações, revelou a Eliane Elias lá, pianista brasileira, quando mudou para Nova York, ela entrou nesse grupo. E também ajudou a levantar ainda mais a carreira do Mike Stern nessa época. Ele já estava conhecido por ter tocado com o Márcio. E essa música agora, Cajun, do Steps Ahead, ao vivo, do disco Live in Tokyo, 1986. Tem um solo de guitarra do Mike Stern, que acho que é um dos melhores solos mais bonitos, assim, de uma coisa, é bem roqueiro, assim, mas bem interessante, vale a pena. Muito legal. A próxima faixa de um disco que eu adoro também, We Live Here, do Pat Metheny. A faixa é o Here to Stay. Essa é muito legal, né? Essa faixa tem uma incursão pop, né, do Pat Metheny, muito legal, mas ainda assim tem um improviso, tem todo, é muito legal, um jazz groovante ou um pop jazzeado, se a gente quiser dizer assim. A última é Cross the Heartland, do disco American Garage, do Pat Metheny também. Eu gosto muito desse disco. Essa coisa da playlist fez uma transição entre o pop e o rock. Essa música é bem rock, foi um disco que eu vim do rock também, né? E antes de entrar no jazz, esse foi um dos discos que fez a travessia para mim, do Pat Metheny, American Garage. Por hoje é só. Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi o Lado Bom. E eu sou o Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, Lado Bom Podcast. Valeu e até a próxima.